A fêmea com um filhote, ela ama que nem um ser humano ama um filho? Não sei. A gente Isso é não uma tem coisa como super saber. importante. Primeiro, define amor. Então, é difícil, né? A grande questão que eu acho que a gente tem que colocar aqui é... A primeira é, o seu amor não é instintivo? No final das contas, a gente consegue traduzir isso na forma de comportamento. Então, por exemplo, uma coisa que a gente consegue ver frequentemente em mamíferos é um comportamento muito estranho de você abrir mão da sua sobrevivência em função da sobrevivência do seu filhote. E isso você vai ver em baleia, você vai ver em leão, você vai ver em um monte de outras espécies, você vai ver em outros macacos como a gente. Então, se a Você gente... vai ver em aves, em linhas Em gerais, em aves, crocodilos, em linhas gerais, são os bichos que têm cuidado parental. Então, Algumas espécies de peixe, algumas espécies de anfíbios. Então, se você partir do princípio de que esses comportamentos são uma evidência de que você está abnegando do que você é Sim. pro próximo, e você chamar isso de amor... É verdade, a gente poderia né? fazer um paralelo, tá ligado? Então, eu não sei como a baleia tá pensando, eu amo esse filhote. Não, Sim, mas eu sei que, por exemplo, quando baleias são atacadas por tubarões, as fêmeas ficam em volta e os filhotes ficam no meio. Caralho, que E bonitinho, aí mano. você tá vendo esses bichos, elas, e aí é muito louco, porque não necessariamente ela tá protegendo o filhote dela, porque pode ser que naquela época reprodutiva ela não teve filhote. Mas Sim, daí mas todas elas as fêmeas vão ficar em volta pra proteger os filhotes que Os estão no meio. pássaros fazem isso com o tucano também, né? E com outros pássaros que vão atacar os ninhos. predadores, vão né? proteger Ficam ali também. protegendo. Protege de gavião. Eu já vi gavião muito tomando louco. corre, de sabiá, de coisa. E o louco é o seguinte, isso tem uma origem genética e hereditária, porque a gente sabe que evolutivamente a gente consegue ver. Então, por exemplo, se você for pegar répteis em geral, né, se você for dizer que, por exemplo, uma mamãe pato ama os patinhos, né, a mamãe tartaruga é uma filha da puta, né, que ela porque chega ela na larga. praia e fala, se vira. E foda-se. Mas mais de 80% vai morrer. Ah, não tô nem aí. Fazer um monte. Vou ter um monte pra isso. Então, quer dizer, répteis em linhas gerais, né, eles não cuidam dos filhotes. Então, por exemplo, lagartos e serpentes, que hoje são o grupo mais numeroso, eles não cuidam dos filhotes. Essencialmente, acho que não tem nenhum exemplo de lagarto ou serpente que cuida dos filhotes. No máximo, cuida até eclodir. Eclodiu, ó, Nasceu, te vira, com filho. cada um com seus problemas. Eu cumpri minha função. No caso das tartarugas, então, menos ainda, né? Zero cuidado. Agora, quando você chega em arcossauros, que aí hoje são os crocodilianos e as aves, você vê esse cuidado parental acontecendo. Os únicos grupos que você olha e fala, pô, eles cuidam dos filhotes. E tipo, o crocodilo não é que cuida pouco dos filhotes. Cuida pra caralho. E cuida por muito tempo. E cuida com muita delicadeza. Caraca. Né? Você não chega perto da Mas mamãe... muito tempo seria o quê, mais ou menos? Até ficar, acho que, tipo, com um tamanho considerável, viu? Até ele conseguir comer sozinho presas Saquei. que sejam tranquilas e não ser tão facilmente comido pelos outros bichos. E aí, você Por tem isso isso que daí. jacaré cresce meio lerdão, né? Tipo, pô, Não, é o tem as contrário. maldades. É mimado. É mimado. Ah, é tá, mas mimado. não ao contrário, eu tô falando, a gente também é assim, né? Ele vai, como é que fala? Como é que fala? Vai esquentar o peixe, corta o dedo. Né? Entendeu? Tipo, Ele se ferra, coitado. pô, não tem... Tava falando que jacaré é um molecão criado com a avó. É isso. Caraca, Então, cara. É foda, mano. eles põem dentro da boca, em cima da cabeça, eles fazem. E aí, o interessante é isso. A gente presume, então, né, do ponto de vista evolutivo, fala, pô, se os dois grupos irmãos hoje que a gente tem, são os crocodilos e as aves, eles possuem o mesmo comportamento, que não é compartilhado com outros grupos mais próximos, então é provável que o ancestral comum também tivesse. Vamos ver quais são os grupos que tem no meio. E as aves são um grupo de dinossauro. Então você vai olhar os dinossauros e a gente tem evidência de praticamente todos os grupos com cuidado parental. Olha Ou só. pelo menos até nascer o ovo, mas é provável que todos tivessem cuidado parental. Então a gente tem evidência, por exemplo, de saurópode, aqueles bichos com o pescoço bem comprido, grandão, Sim. de também pegadas, né? Em que o bando andava com os adultos em volta e os filhotes no meio. Ah, Né? que massa. Aqueles ceratopsídeos lá, os bichos que têm um chifre, né? Você tem carnívoros também, então raptors, em linhas gerais, assim, você sabe, tem até fóssil não dá pra saber se é macho ou fêmea, mas enfim, do adulto cuidando do filho, protegendo o filhote, né? Caraca. O que quer que seja que tenha matado ele. Não funcionou muito, mas enfim, então. pelo menos ele Pelo fez o que menos tentou. podia. Fez o que podia. Caraca. Né? Então, umas coisas assim que a gente sabe, né? E do lado dos crocodilos a gente tem menos evidência fóssil, mas a gente também tem alguns ninhos colocados, a gente presume que também tivesse. Então, esse amor, ou o que quer que você queira chamar de instinto ou algo assim, ele vem do ponto de vista genético. Sim. Ele vem geneticamente. Sim. Então, e como
praticamente todos... Não, acho que todos os mamíferos têm isso. Eu não consigo lembrar de nenhum que não Não tem. consigo lembrar nenhum mamífero que não tem esse cuidado, né? Eu tô pensando de ornitorrinco até... Né, que Acho que todos têm. É. Nosso filhote nasce muito. Isso é uma herança. Isso é uma herança. A gente herdou isso dos antepassados, das outras espécies que vieram desde lá do Triássico, né? Então, Caraca. a gente tem aí essa noção, né? O que o pessoal fala que seria diferente na gente, e isso que o Emílio falou, a gente não tem como saber se é de fato, porque você não consegue medir o quanto que é um amor que, sei lá, que a doguinha tem pelos filhotinhos, entendeu? E a gente tem que falar a verdade aqui também, Pirula. Nem todo mundo vai amar o outro da mesma forma que você ama o outro, entendeu? A forma que você me ama não é a mesma forma que às vezes eu te amo. Não quer dizer que é mais ou menos. Mas tem uma coisa... Às vezes que é também, né? Mas dentro, Às vezes dentro quer disso também, que a gente mas você tá não vai falando... saber. Não saberemos, não Mas saberemos. dentro disso que a gente tá falando, tem um padrão que eu tô pensando só agora, na hora que a gente tá conversando, que é... A gente sempre tá falando de amor, e aí volta pro tema que a gente tava falando antes de começar, de amor de um indivíduo que é mais velho por um indivíduo mais novo, de amor de adultos por filhotes. Que é algo muito específico dentro da biologia que faz sentido. Uma coisa que é muito rara a gente ver na natureza, muito rara mesmo, é esse amor que o Lodi tá falando. É tipo, beleza, pelo meu filhote, eu vou proteger. Agora, tipo... Por um parceiro ali. Você não precisa ser o que mais corre, você só precisa correr mais que o parceiro, tá ligado? E aí é outro rolê. Aí a gente, questão. aí é outra questão, e aí a gente poderia falar de reprodução, de amor entre macho e fêmea, e aí as relações são completamente diferentes das relações que a gente constrói. Quem tentou fazer uma proposta disso foi o Dawkins, no Gênio Egoísta, lá na década de 70, que hoje muita gente diz que já está ultrapassado em vários aspectos, eu não fui estudar para saber, mas que ele dizia que assim, porque é que você tem aquele bando, ele trabalhou com aves, né? Mas você pode também, o exemplo que a gente mais tem é o suricato, né? Que é tipo aquele bando de, sei lá, 100 indivíduos, e tem sempre um que fica lá olhando. Ele vai lá, olha, e ele se arrisca, porque ele grita para atrair o predador para ele, para que todos os outros possam se camuflar. E você fala, qual é a vantagem evolutiva de um indivíduo se sacrificar pelo resto? Sendo que não necessariamente são filhotes dele, ou a parceira ou parceiro, não é necessariamente. E aí, o que o Dawkins levantava a hipótese é que obviamente que de maneira inconsciente, o bicho sabe que aquelas pessoas, aqueles indivíduos, na verdade, eles compartilham pelo menos uma parcela do DNA com eles, seja sobrinho ou neto, não importa. E isso já ajudaria eles a sobreviver. E aí a lógica que o Dawkins propôs é que são os genes que fazem isso. Então, o gene quer se reproduzir e ele seleciona o comportamento de proteger cópias dele mesmo, né? Então, por isso que aí ele propõe o meme, que seria o análogo do gene, só que para ideias e tal, não sei o que lá.